Senhores deputados, vamos então, peço que tomem os vossos lugares, vamos continuar os nossos trabalhos. Temos connosco a Autoridade da Concorrência, o Sr. Presidente, o Professor Dr. Nuno Cunha Rodrigues, e a Sra. Diretora do Gabinete de Estudos e Acompanhamento de Mercados, Dra. Marta Rocha, e a Dra. Teresa Duarte, Assessora de Comunicação, que também está connosco. Sejam muito bem-vindos a esta comissão, não é uma estreia e também não será a última vez, imagino eu, espero bem que não. Vamos então dar início à parte da primeira ronda das perguntas. Sr. Deputado Carlos Barbosa do Chega, faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. O ânimo está sempre presente. O problema é que já temos um dia bastante completo hoje e temos, por fim, aqui a Autoridade da Concorrência com o Dr. Nuno Cunha Rodrigues. É um gosto recebê-lo cá e que nos venha a ajudar a esclarecer alguns pontos na vossa forma de ver esta alteração ao regulamento. A apreciação parlamentar do Partido Socialista sustenta que o modelo da mobilidade elétrica anterior garantia a concorrência, eficiência e proteção do utilizador, defendendo a manutenção de uma forte centralização e interoperabilidade obrigatória. No entanto, do ponto de vista da concorrência, importa distinguir entre concorrência formal, criada pela via regulatória, a concorrência real, sentida pelos consumidores em preços, qualidade e escolha. O Chega entende que a mobilidade elétrica não pode ser analisada apenas como um sistema técnico, mas como um mercado que deve funcionar em benefício do consumidor final. A Autoridade da Concorrência tem um papel fundamental na avaliação dos riscos de barreiras à entrada, captura regulatória, consolidação dos operadores dominantes e limitação da concorrência efetiva. A apreciação parlamentar do PS, no nosso entender, ignora estes riscos e trata a centralização como um valor em si mesmo. Por isso, é essencial ouvir a entidade da concorrência sobre o modelo defendido pelo PS de facto, a concorrência a favor do consumidor ou se contribuiu para um modelo excessivamente condicionado por decisões administrativas. Coloco-lhe as seguintes questões de forma direta. No âmbito da concorrência real, o modelo anterior promovia a concorrência real ou apenas a concorrência regulada? No contexto da centralização, a gestão centralizada de rede constitui uma barreira à entrada de novos operadores. No contexto dos preços, a estrutura atual facilita ou dificulta a transparência dos preços? Não se importa de voltar um bocadinho atrás. Volto. Eu desconto no tempo e depois repete as perguntas. Repito com certeza, sem problema algum. Obrigado. Sim, ok, faz favor. Quero que comece pela a primeira. Pronto, e depois no âmbito da centralização, a gestão centralizada da rede constitui uma barreira à entrada de novos operadores. No critério dos preços, a estrutura atual facilita ou dificulta a transparência dos preços para o consumidor? No âmbito da intermediação, a cadeia dos operadores existentes contribui para a eficiência ou para a opacidade e custos adicionais? E, por último, o risco regulatório. A manutenção do modelo defendido pelo PS comporta riscos de captura regulatória e limitação da concorrência? E só aqui um contexto muito simples. Foi colocado aqui pelo Partido Socialista, na audição anterior, que poderíamos estar perante uma situação de oligopólio. Se concorda com esta alteração, poderemos estar perante essa situação de um oligopólio, ou se anteriormente já existia os grandes operadores, os pequenos operadores, em que, como foi dito na audição anterior, muitos deles navegavam no próprio sistema, não sendo realmente operadores que façam diferença no âmbito do mercado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Conseguiu anotar as perguntas todas, seguramente, mais ou menos. Também há uma segunda ronda, se for o caso de citar algum esclarecimento. Então, se fizer o favor para responder. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu espero ter tomado boa nota de todas as perguntas, mas se não tiver, Sr. Deputado, depois corrigir-me-á e poderá, enfim,
voltar a colocá-las. Relativamente à questão de concorrência real e concorrência regulada, enfim, aqui o que estamos aqui a discutir é se este regime introduzido pelo Decreto-Lei 93/2025 e as eventuais alterações poderão ou não aumentar a concorrência que todos pretendemos relativamente à mobilidade elétrica e à disponibilidade de pontos de carregamento. E, portanto, a questão que o Sr. Deputado coloca é se o modelo anterior promovia a concorrência e se o modelo atual promove a concorrência. Se eu bem percebi a primeira questão. Eu diria que este modelo que resulta do Decreto-Lei 93/2025 é, em grande medida, assente em recomendações que a Autoridade da Concorrência fez com base num estudo de 2024. E, portanto, nesse estudo feito pela Autoridade da Concorrência de 2024, que é público, nós preconizávamos um conjunto grande de recomendações que, caso fossem acatadas, entendíamos nós, iriam aumentar a concorrência no setor. Muitas dessas recomendações nós verificamos que foram, de facto, refletidas no quadro legislativo introduzido pelo Decreto-Lei 93/2025 e que, nessa medida, então, promovem a concorrência e vêm beneficiar a concorrência. Registro, entre outros aspectos e recomendações que a Autoridade fez, o processo de implementação de carregamentos numa base ad hoc através de meios de pagamento como o cartão bancário, que agora permite facilitar aos consumidores o consumo de eletricidade neste contexto e que pode, então, o consumidor utilizar, de facto, esta facilidade de uma forma muito análoga a que acontece, por exemplo, quando todos consumimos combustíveis fósseis, gás, óleo, gasolina e, portanto, neste caso, também no setor elétrico. A informação relativa ao preço, também nesta lógica ad hoc, nós preconizamos estar refletida, passa a indicar o preço por quilowatt-hora e que é dado a conhecer aos utilizadores antes de iniciarem o carregamento. E, portanto, isto traz mais clareza, mais comparabilidade do preço de venda ao consumidor, o que é positivo em termos de beneficiar a concorrência. O regime passa a estar mais alinhado com a realidade europeia e com o chamado regulamento AFIR neste domínio. E que também a extinção da figura do comercializador de eletricidade para a mobilidade elétrica, o SEM, vem então permitir que os OPCs, os operadores de pontos de carregamento, possam vender energia produzida localmente através de soluções de autoconsumo, o que também lhes permite ter uma maior liberdade nas ofertas comerciais diferenciadas. E, portanto, nessa medida, nós entendemos que isto teve um efeito positivo de permitir trazer mais concorrência a esta oferta. E, portanto, o Sr. Deputado coloca-me como segunda questão, se eu bem percebi, que se a gestão centralizada da rede constitui uma barreira à entrada e que, nesta medida, de facto, a partir do momento em que a gestão não é descentralizada, entendida como sendo os OPCs tendo maior liberdade, que permitirá aumentar a concorrência. Uma outra questão que o Sr. Deputado colocou é se a estrutura de preços facultada ao consumidor facilita ou não a concorrência, se eu bem percebi, e eu creio que a resposta é dada por esta minha última afirmação, de que a partir de agora tem que ser disponibilizada a informação na lógica de consumo, de carregamento de uma base ad hoc dessa informação. Depois, o Sr. Deputado pergunta se a cadeia de fornecedores contribui para os consumidores. Aqui, quando falo em cadeia de consumidores, se eu bem percebo, é à luz do regime do Decreto-Lei 93/2025 e a questão de termos OPCs, depois podemos ter PSMs e depois podemos até ter plataformas de intermediação, itinerância eletrónica, enfim. E, portanto, aqui não se trata bem de uma cadeia de fornecedores, se eu bem percebi a sua questão, porque os fornecedores dos OPCs são os fornecedores de eletricidade e, tendo que os OPCs também podem, os próprios, através de medidas de autoconsumo, disponibilizar essa lógica na rede. E, portanto, a partir do momento em que a lei prevê os carregamentos de uma base ad hoc, em que os OPCs não estão obrigados a consumir, nesta lógica de consumidores intermédios, a eletricidade dos SEMs, dos comercializadores dos SEMs, dos comercializadores de eletricidade para a mobilidade elétrica, nessa medida entendemos que isto beneficia os consumidores, portanto, porque é eliminada essa. Depois, risco regulatório, se bem me pergunta, e riscos de captura do regulador. Nós aqui também fizemos uma recomendação
no sentido de que, por exemplo, eventuais plataformas únicas de adesão voluntária não devam ser geridas pela mesma entidade que agora é criada e que está prevista no Regulamento AFIR, que é a entidade de agregação de dados para a mobilidade elétrica. Essa entidade de agregação de dados para a mobilidade elétrica, que resulta de uma imposição, vá lá, europeia, deve ser desejavelmente independente, deve ser autonomia e, portanto, não deve estar agregada ou funcionar numa lógica conjunta com plataformas únicas nesse contexto, para atenuar e eventualmente responder aqui à quarta questão, Sr. Deputado, a este risco regulatório e aos riscos de captura regulatória, se eu bem entendo a pergunta do Sr. Deputado. Depois pergunta se haverá atualmente uma situação de um oligopólio antes ou depois. Novamente aqui, enfim, acho eu trazendo novamente o trabalho muito bom, entendo eu, da Autoridade da Concorrência, feito em 2024, e as recomendações então feitas, esse trabalho visava introduzir mais concorrência no setor, foi refletido no Decreto-Lei 93 de 2025, grande parte das recomendações, enfim, podemos olhar para algumas que possam não ter sido recolhidas de forma plena, mas nessa medida acho que se contribui para termos um setor mais concorrencial significa mais operadores significa menos risco de existir um duopólio, um oligopólio, ou o que seja, porque com mais concorrência haverá, de facto, mais opções de escolha e melhores preços para os consumidores, que é isso, no final do dia, que nós queremos. E não sei se respondi às perguntas todas do Sr. Deputado. Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigado. Passamos agora ao PSD. Sr. Deputado Bruno Faria, faz favor. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, professor Dr. Nuno Cunha Rodrigues, muito obrigado por estar aqui presente. Efetivamente, hoje já vai um dia longo e estamos aqui mesmo a ficar uns entendedores na mobilidade elétrica, mas esta parte da concorrência é, de facto, algo fundamental na alteração deste regime jurídico. Estamos aqui, devido também à realização de uma apreciação parlamentar ao Decreto-Lei 93 de 2025, mas depois de todas estas audições, torna-se mesmo relevante, então, de forma transversal, esta perspectiva centrada no funcionamento do mercado, na concorrência efetiva e na proteção do consumidor, assegurando, sim, o que é a qualidade final e a prestação de serviço ao consumidor final. Ou seja, o Decreto-Lei 93 de 2025 introduz uma alteração profunda no que é a arquitetura do setor, ao promover a transição do modelo fortemente centralizado para um modelo mais aberto e concorrencial. Esta opção enquadra também o alinhamento com o direito europeu, em particular com o regulamento AFIR, que estabelece princípios claros quanto ao acesso às infraestruturas, ao carregamento, à transparência da informação e à simplificação da experiência do utilizador. Ou seja, até o simples facto de ser mais simples o que é o pagamento, ser mais simples e não ser um modelo apenas dirigido a Portugal, ou seja, se tivéssemos aqui uma pessoa que viesse de Espanha para Portugal com um carro elétrico e chegasse, não iria perceber qual o sistema, iria ter dificuldades na língua, porque é que é simples. Aliás, é um modelo único na Europa. Percebo que tenha funcionado no início para massificar, criámos toda esta rede e todo este sistema, mas aos dias de hoje acaba-se por estar um bocado desatualizado. Mas o que nós temos aqui de fazer com este novo regime jurídico é, de uma forma equilibrada, assegurar o bom funcionamento de todo este sistema e que exista uma concorrência real, os benefícios que cheguem a todos os sítios no país e que não existam aqui disparidades entre o litoral e o interior, sítios com maiores consumidores e menos consumidores, mas que consigamos dar um ponto de viragem no que é também o aparecimento de novos OPCs, ou seja, o que é uma PME, ter a possibilidade de conseguir criar pontos e postos de comercialização, também a parte da produção e qual será este resultado final, então, para a concorrência. Ou seja, conseguimos avaliar, de facto, se este sistema está a reduzir barreiras à entrada e permitir a entrada de novos agentes económicos, promovendo assim o que é a diversidade concorrencial. Uma segunda dimensão, prender-se com o consumidor, se o regulamento AFIR, com estas novas formas de pagamento, se conseguem
beneficiar a concorrência, ou seja, a compreensão dos preços, comparar as ofertas e aceder aos serviços de uma forma simples e não discriminatória. E, por uma terceira dimensão, também se prender ao assegurar o que é esta qualidade de serviço. Num contexto final de viragem, importa também refletir sobre o que era o papel da MOBIE no regime anterior. Ou seja, um sistema que, de certa maneira, tinha funções relevantes na gestão das plataformas, na intermediação e acompanhamento do funcionamento da rede, a concentração de funções, e não foi apenas 1 ou 2 anos, digamos que foi até a viragem deste regulamento, e se esta transição for um modelo mais aberto, então deve ser avaliada de um ponto de vista concorrencial, aberto e, de certa maneira, que crie benefícios ao consumidor final. Então deixo-lhe aqui algumas perguntas, não umas reflexões muito diretas, que é como é que avalia a autoridade da concorrência a atual estrutura concorrencial no mercado da mobilidade elétrica, se existe concentração excessiva ou barreiras relevantes à entrada no mercado e, em termos globais, se consideram que este novo regime jurídico reforça ou limita a concorrência. Se também consideram que o diploma facilita e melhora a comparação de preços entre os consumidores, ou seja, para consumidores, novos consumidores que não tenham tanta literacia ou compreender estes funcionamentos e estas formas novas de carregamento, não é a mesma coisa que chegar a uma bomba a testar um carro com 1 litro de combustível, isto depois irá depender se o carro tem melhor autonomia ou não, se é mais fácil ou não, quais são atualmente as principais queixas que vos chegaram do modelo anterior para a transição deste novo modelo e, em termos globais, se considera que este novo regime jurídico constitui um avanço positivo, ao nível do funcionamento da mobilidade elétrica. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado, terminou. Pode ser? Faz favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Faria. Também tive muito gosto em ouvi-lo. Já da outra vez também tive muito gosto quando estive aqui em escutar. Fez aqui uma descrição do regime e depois um conjunto de perguntas que, se eu eventualmente não tiver interpretado bem ou não as tiver bem entendido, pedia que me assinalasse. Eu iria começar até pela última pergunta. O Sr. Deputado pergunta se este novo regime do Decreto-Lei 93/2025 constitui um avanço positivo para a mobilidade elétrica. E a resposta é inequívoca, sim. Sim, em grande medida. Acho que este regime vem introduzir mais concorrência no setor e, se me permite, até, em grande medida, estando alinhado com aquilo que a própria autoridade tinha identificado no estudo sobre a mobilidade elétrica, que eu já referi, em 2025, e, portanto, a resposta aqui é inequívoca, sim, de facto, é um avanço positivo para a mobilidade elétrica. E depois, indo a questões que coloca anteriormente, como avalia a atual estrutura, eu creio que o Sr. Deputado está-se a referir já à estrutura que resulta do Decreto-Lei 93/2025 e saber se há barreiras à entrada. A primeira observação aqui é que o Decreto-Lei 93/2025 tem ainda um regime transitório e, portanto, estamos aqui numa coexistência entre dois modelos, o modelo de 2010 baseado na entidade gestora da rede de mobilidade elétrica e este novo modelo de 2025 que carece ainda de alguma regulamentação. Ele já foi regulamentado, eu trago aqui um elenco grande dos instrumentos que visaram regulamentar o Decreto-Lei 93/2025, o Regulamento 7/2026, a Portaria 16/2026, a Portaria 31/2026, e, portanto, é um modelo que ainda está a ser implementado, ainda está numa fase transitória, mas que é um modelo positivo. Há aspectos que, se me permitem, sim, que em termos de contributo que podemos trazer para a discussão e para melhorar o regime jurídico, e voltando a sublinhar que este regime jurídico reforça a concorrência, melhora a concorrência, para ser muito claro na pergunta que o Sr. Deputado fez. Por exemplo, entendemos que poderia ser melhorada a autonomia da entidade agregadora de dados para a mobilidade elétrica, na medida em que se podia prever que a designação desta entidade fosse atribuída na sequência de um procedimento concorrencial. Depois ainda há uma questão que se pode equacionar, que é a da possibilidade de se revogar o alargamento, sem concurso público, das subconcessões de postos de combustíveis nas autoestradas
à instalação e exploração de pontos de carregamento. Ou seja, dito isto por outras palavras, diferenciar aquilo que são as que nós conhecemos áreas de serviço para abastecimento de combustíveis fósseis e separando aí, impossibilitando o alargamento das concessões para pontos de carregamento elétrico, para com isto se trazer mais concorrência também aí a esse nível. De facto, o Decreto-Lei 93/2025 veio limitar o alargamento desses contratos, o que é positivo, mas conviria aqui ser mais claro nessa possibilidade. Depois, há ainda aqui um aspecto, a recomendação de 2024 da autoridade equacionava a necessidade de se alargar o leque de possíveis formas de contratualização da energia elétrica para carregamento de veículos elétricos, o que veio parcialmente a ser concretizado no Decreto-Lei 93/2025, mas eventualmente se poderá ir mais longe, dizendo que esta energia pode provir de qualquer agente de mercado, independentemente da forma de produção da mesma. O Sr. Deputado pergunta ainda se este novo regime é mais claro para os consumidores, se consegue perceber melhor este novo regime. Eu creio que na resposta que dei ao Sr. Deputado Carlos Barbosa já referi isto mesmo, ou seja, vem-se identificar o valor do preço quilowatt-hora e, portanto, isto torna mais compreensível para o consumidor, facilita-se, de facto, o conhecimento dos preços que vão ser praticados pelos consumidores e, com esta transparência, a transparência é positiva para a concorrência e, portanto, sim, a resposta também é que este regime acaba por ser mais claro para os consumidores. Principais queixas que nos chegaram agora na sequência do Decreto-Lei de 93/2025. Eu creio que ainda não chegaram queixas porque, de facto, o regime é ainda muito recente. Diga? Nada, faz favor. Nós tínhamos anteriormente, no estudo que fizemos, apontado, de facto, as questões que, a nosso ver, poderiam permitir assegurar uma maior concorrência nesta área que é fundamental para a disseminação de uma nova realidade de mobilidade e da mobilidade elétrica, mas, de facto, até ao momento e na decorrência da publicação do Decreto-Lei ainda não nos chegaram queixas sobre esta matéria. E creio que percorri as perguntas todas que o Sr. Deputado depois de nomear. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, eu. Vamos agora ouvir o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, do Partido Socialista. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, bem-vindo, Srs. Deputados. O PS defende a coexistência dos dois diplomas e defende isto porque acha que os dois modelos têm virtudes e têm defeitos e já percebemos aqui ao longo destas várias audições das principais virtudes de um e dos principais defeitos de outros e acho que, em certos aspectos, nós podíamos melhorar a lei e tornar este diploma com aspectos de um e do outro uma lei melhor para os utilizadores, porque nós estamos aqui para servir a maioria das pessoas, não estamos aqui só para servir os utilizadores de uma determinada marca e acho importante que o preço se reflita em todos os utilizadores, não só de um conjunto de utilizadores. A Mobilé é um exemplo até, porque nós conseguimos implementar no território, ou seja, olhamos para o território, aquele termo que nós damos um território inteiro, um Portugal inteiro, conseguimos naqueles territórios de menor densidade populacional, conseguimos implementar lá carregadores, percebendo que aquilo há dificuldade até financeira a manter um sistema daqueles, porque há poucas pessoas a carregar, mas da mesma forma que nós consideramos que os utilizadores do interior também devem ter a oportunidade para comprar um carro elétrico. E percebe-se isso que o Portugal também cresceu, e foi um dos países que também cresceu mais a nível de carros elétricos, ou seja, o sistema funcionou. E também percebeu-se que as próprias empresas se adaptaram ao sistema, não é? Nós, quando ouvimos falar aqui do tema da segregação, ou seja, com um pequeno cartão fornecido pela empresa e uma pequena box em casa, consegue segregar o preço, paga só a energia que consome, paga só um quadro, uma taxa do quadro, porque o resto é imputado à empresa. E percebemos aqui pelo representante dos operadores e pelo representante de uma das associações que este novo modelo cria problemas nesta segregação. Pode eventualmente causar até a obrigatoriedade de um novo quadro elétrico em casa e uma nova taxa, o pagamento de nova taxa.
E depois também ficámos a perceber porque esta questão da segregação era interessante, porque a box está em casa, mas pode chegar lá um amigo nosso, tem um cartão da empresa e carrega facilmente, aquilo é imputado ao seu cartão e não ao cartão da pessoa que lhe está a fornecer, quer dizer, está-lhe a dar o espaço dentro de casa para carregar. Eu gostava de saber a sua opinião sobre esta questão da segregação. Depois tem a questão do roaming ou da interoperabilidade, ou seja, percebemos que o modelo da Movilé tem taxas 10 vezes inferiores ao dos novos operadores que podem entrar no mercado. Ou seja, eu pergunto-lhe se esta interoperabilidade é positiva, se este modelo é interessante, uma vez que os próprios representantes utilizadores deram nota que este modelo é interessante porque, efetivamente, o modelo português conseguimos ter taxas de roaming mais baratas. Pergunto-lhe também a sua opinião sobre isto. Depois, nós sabemos que fez aqui no âmbito da consulta pública, a ADC, no decreto-lei proposto pelo Governo, assumiu um conjunto de questões e de insuficiências e deu nota dessas insuficiências. Também já percebi, pela sua resposta nas primeiras intervenções, que houve um conjunto de sugestões dadas para a ADC que foram implementadas. Eu pergunto-lhe se há mais soluções que foram apresentadas pela ADC e que não foram implementadas e qual é a sua opinião sobre isso. Acha que devemos implementar, porque é importantíssimo. Depois, qual é a sua opinião sobre a coexistência do regime? É importante, porque, na verdade, depois o mercado há de fazer com que o regime fique praticamente inútil, porque os utilizadores vão procurar o regime melhor e aí podemos perceber. Eu acho que isto ainda é muito cedo para avaliarmos e, por isso, qual é a sua ideia, qual é a sua opinião entre prolongar este regime? Eu dava nota que um dos representantes das associações dizia-me que antes da implementação do novo modelo, do novo diploma, a energia quilowatt-hora na mielhada pela Tesla era 40 cêntimos e agora passou para 49, ou seja, há uma evolução, há um aumento do preço, cerca de 20%. Eu gostava de que analisasse se concorda que há um aumento do preço, se tem conhecimento destes dados. E, por fim, pergunto-lhe também se não há o risco, foi dito aqui pelo representante dos operadores, que os pequenos operadores, como não têm capacidade para negociar energia, ou seja, para comprar energia mais barata, porque não têm escala, podem desaparecer. E se eles desaparecendo, não existe o risco de cartelização um dia mais tarde, ou seja, há um conjunto de empresas que têm a maioria e depois aumentarão o preço, o que aconteceu no preço das telecomunicações. Pergunto-lhe se não há riscos. E depois também, só uma última nota, Sr. Presidente, também foi dito que as empresas fizeram um plano de negócios, estes pequenos operadores fizeram um plano de negócios para a lei anterior. Entretanto, a lei alterou, ou seja, há aqui um risco no investimento. Eu pergunto-lhe se tem alguma opinião sobre este tema, porque pode haver aqui a falência de muitas empresas ou o utilizador terá de pagar um preço maior. Está colocada a questão, Sr. Deputado. Está pronto, Sr. Presidente? Podemos avançar? Acho que sim. Faz favor, então. Muito bem. Sr. Deputado José Carlos Barbosa, também agradeço as suas perguntas, tenho todo o gosto sempre em ouvir. Há aqui uma intervenção inicial mais genérica e depois as perguntas são várias e relacionam-se com a interoperabilidade, soluções implementadas, a opinião sobre a coexistência de regimes, e vou tentar responder a todas e, novamente, às semelhança dos deputados também, se não responder a todas, peço que me dê nota disso. Começando só quanto à questão do aumento de preço ou não, que não pela ordem que me suscitou as perguntas, mas só para melhor organização do meu lado das respostas. Quanto ao aumento de preços, a Autoridade da Concorrência não tem conhecimento e de que a evolução dos preços tenha sofrido alguma anomalia. Enfim, portanto, até o momento não temos nenhuma informação concreta sobre o aumento de preços que possa ou não ter acontecido, mas nós temos monitorizado os preços em todos os setores de atividade económica. Até o momento, quanto a este regime aqui, não temos essa nota. Depois, outra questão que o deputado coloca, quanto aos pequenos operadores e o risco deles desaparecerem.
Enfim, quanto ao risco de desaparecimento de pequenos operadores, o novo regime simplifica e, a nosso entender, até potencia o aparecimento de novos modelos de negócio de operadores, de OPCs. E, portanto, nessa medida, entendemos que este risco de desaparecimento não se encontra evidenciado aqui nos termos da lei e que pode até permitir o surgimento de mais operadores. Porque, obviamente, como o Sr. Deputado diz e bem, se os pequenos operadores aparecerem, há o risco de se gerarem oligopólios, duopólios, e isso não é desejável do ponto de vista da concorrência, ainda que possa até agravar depois fenómenos de colusão tácita, de colusão explícita entre concorrentes. Mas, portanto, a nosso ver, este modelo até pode permitir o surgimento de mais OPCs. Depois, quanto a questões de interoperabilidade que suscitou. As questões da interoperabilidade, enfim, uma forma de garantir este regime de universalidade e que o novo regime traz é a disseminação através dos carregamentos ad hoc, que possibilita, de facto, uma experiência de consumo muito mais fácil para os utilizadores. Por outro lado, também a existência dos prestadores de serviços de mobilidade ajudam a garantir a interoperabilidade, porque permitem a utilização dos pontos de carregamento operados por vários OPCs, com os quais a gente já tem a parceria. E, portanto, este é, aliás, um modelo comum a nível europeu, é um modelo que resulta do regulamento que já foi aqui referido, a AFIR, com uma utilização generalizada de acordos de roaming entre, por um lado, os OPCs e, por outro lado, os PSCMs, os prestadores de serviço de mobilidade. E, portanto, mesmo sem existir uma obrigação de universalidade, os agentes de mercado têm incentivos, de facto, em assegurar este grau de interoperabilidade no mercado, porque para os OPCs aumenta a utilização da sua infraestrutura, ajuda a atrair consumidores e proporciona um novo fluxo de receitas, e para os prestadores de serviços de mobilidade, os PSMs, aumenta a fidelidade à marca e permite aumentar a qualidade de serviço. E, portanto, entendemos que esta questão da interoperabilidade resulta do sistema que foi montado e, portanto, que não há aqui que a questão da interoperabilidade obrigatória, a nosso ver, não se deve verificar, até porque a interoperabilidade obrigatória pode aumentar os custos para os OPCs, aumentando os custos, esses custos serão naturalmente repercutidos no consumidor e, portanto, isto não seria desejável. Quanto à questão da segregação, e no âmbito da consulta pública que foi feita em 2024 pela autoridade, a autoridade recebeu um conjunto amplo de contributos e alguns desses contributos criticavam a segregação dos consumos e o impacto nos custos, porque podia implicar a instalação de contadores específicos, designadamente no carro dos contadores domésticos. E, portanto, obrigava, de facto, a ter contadores com um custo inicial mais alto para o consumidor, para que essa segregação fosse feita. E, portanto, a questão da segregação pode ter uma implicação montante na instalação dos contadores que, no contexto do estudo que a autoridade fez em 2024, muitos contributos reputavam como não sendo positivo para os consumidores. Depois, por fim, quanto à questão da plataforma, enfim, da criação de uma eventual plataforma, o que nós entendemos é que, quanto à coexistência dos dois regimes. Quanto à coexistência dos dois regimes, em concreto as propostas de alteração e quanto à criação de uma plataforma agregadora de operações de mobilidade elétrica, a plataforma parece corresponder a esta plataforma que é proposta que seja introduzida no texto da lei, corresponde, do ponto de vista funcional, numa plataforma de itinerância eletrónica e que, portanto, apesar dessa adesão à plataforma agregadora de operações de mobilidade elétrica ser voluntária, a sua existência pode eventualmente fragilizar a entrada de novos operadores no mercado, em particular de plataformas alternativas que façam a ligação entre os OPCs e os PSMs, os tais prestadores de serviço de mobilidade, e que, portanto, o que nós entendemos, e nos comentários que fizemos agora chegar a esta Comissão, e que os seus deputados terão acesso e que terá sido disseminado aos seus deputados, a autoridade recomendou que não se fosse regulamentado no quadro legal, que não fosse previsto no quadro legal,
uma plataforma em concreto, sob pena disto introduzir distorções no mercado e de colocar entraves ao surgimento de novos agentes no mercado. E que qualquer plataforma de ligação entre os OPCs e os PSMs, os prestadores de serviço de mobilidade, que não deve ser gerida pela mesma entidade de agregação de dados para a mobilidade elétrica, como aliás já respondi há pouco ao Sr. Deputado Carlos Barbosa, para eliminar os riscos de acesso à informação sensível de concorrentes e um problema, podemos até falar de captura regulatória, como falou. E que não fosse exigido como requisito de adesão a uma plataforma que os PSMs tenham de comercializar eletricidade para a mobilidade elétrica. Isto para responder, no fundo, ao Sr. Deputado quanto à questão da coexistência dos regimes que foi suscitada. E com isto, enfim, eu creio que percorri as perguntas todas que o Sr. Deputado José Carlos Barbosa colocou. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Vamos agora ouvir o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Jorge Miguel Teixeira. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o professor Nuno Cunha Rodrigues e os restantes representantes da Autoridade da Concorrência e, dando só um curto enquadramento, foi na sequência de muitas das recomendações feitas pela Autoridade da Concorrência que surgiu este Decreto-Lei. E antes deste Decreto-Lei, a Iniciativa Liberal até tinha, aliás, apresentado um projeto de lei inspirado justamente naquilo que a Autoridade da Concorrência tinha recomendado. Portanto, chegámos a este momento e, infelizmente, ainda não temos o atual regime plenamente em vigor, porque muitas das suas componentes continuam ainda por regulamentar, por via de portaria, temos 10 portarias em falta. E, portanto, nós estamos a confrontar-nos com uma apreciação parlamentar que acontece no momento em que não sabemos como tudo isto funciona. E isso acho que é um contexto importante para a discussão que estamos aqui a fazer. E, portanto, gostaria, de, antes de mais, de perguntar a sua opinião do quão determinante é que acha que são as portarias que ainda faltam e que opções importantes é que considera que o Governo tem ainda pela frente que possam, eventualmente, resolver algumas das questões com que nos estamos aqui a confrontar. Depois, se me permitir, vou-lhe fazer uma pergunta um bocadinho mais filosófica, que é o que é a concorrência. Porque existe uma filosofia em torno da concorrência que é muito europeia, que normalmente interpreta um mercado concorrencial como um mercado que tem muitos players, e quantos mais pequenos e quantos mais existirem, melhor. Essa não é a única medida pela qual nós avaliamos se o mercado é ou não saudável. Porque neste momento, ou pelo menos de acordo com o regime anterior, estava-se de facto possivelmente a criar muitas pequenas empresas e muitos pequenos players neste mercado com base numa série de transações que podiam ser obviadas, que não tinham de estar necessariamente desagregadas. E, portanto, nós temos de decidir que, do ponto de vista do utilizador, do ponto de vista da qualidade do serviço prestado, qual dos regimes é que assegura o melhor serviço ao melhor preço, e não qual dos melhores regimes é que assegura a maior fragmentação do mercado. E, portanto, eu gostaria de saber, no seu entender, o que é que devemos interpretar ou como é que devemos entender como uma concorrência produtiva neste setor. Todavia, não tem de haver uma objeção de princípio à coexistência dos dois regimes. Se isso funcionar e se isso for melhor para todos, não teríamos qualquer objeção a que isso viesse a acontecer. Parece-nos que há um consenso em torno de todos os partidos aqui que o atual período de transição é demasiado curto à luz do atraso do Governo na publicação das portarias. As portarias previa-se que estivessem publicadas após 120 dias, entretanto já passaram 6 meses e, portanto, terá de haver pelo menos uma extensão do prazo de transição. O que é que é importante sabermos aqui? É se nos basta dar mais tempo ao mercado para fazer a transição e aí ficará tudo bem e teremos um mercado plenamente funcional e que todos aqueles que já fizeram investimentos e tinham contratos feitos serão capazes de se adaptar, ou se precisamos de facto que uma rede pública como a Mobié continue em operação para comatar eventuais falhas de mercado que não consigam ser comatadas pelo novo regime. E com isto concluímos as minhas perguntas. Muito obrigado. Está certo, Sr. Deputado, muito bem. Sr. Presidente, está em condições? Estar sempre em condições de responder ao Parlamento. Está, com certeza. Faz favor. Muito obrigado.
Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, também o ouvi com toda a atenção e quer a intervenção inicial, quer as perguntas que fez e também, à semelhança dos seus colegas, me peço para fazer nota se eu não tiver respondido a alguma das suas inquietações. Começando pelo elogio que faz à autoridade, eu tomei boa nota e agradeço muito porque acho que foi um trabalho bem feito, de facto. Eu sou presidente da autoridade, mas a autoridade é composta de um corpo de excelentes técnicos e pessoas que dão o seu melhor diariamente e neste estudo, de facto, deram o seu melhor e creio que contribuíram para ajudar o decisor público a tomar as melhores opções e o Decreto-Lei 93 de 2025 é desse exemplo. Mas também como faz notar e bem, há ainda, e eu referi isso numa resposta que dei anteriormente, creio que ao Sr. Deputado Bruno Faria, falta ainda de facto regulamentar, já foram aprovadas um conjunto de regulamentos e de portarias, mas há outros que importa regulamentar. Depois o Sr. Deputado pergunta-me, de forma algo filosófica, o que é concorrência. De facto é uma pergunta interessante, mas eu às vezes costumo dizer que uma criança com 5 anos sabe o que é concorrência e consegue-se explicar a noção de concorrência numa escola primária, porque as crianças competem nos estudos, competem a jogar futebol. Portanto, agora, depois, para que serve o direito à concorrência, para que serve a autoridade da concorrência, nós procuramos proteger o processo competitivo para, dessa forma, assegurar o bem-estar do consumidor, que é uma proxy que funciona. E, portanto, procuramos assegurar que exista concorrência, que o processo competitivo funcione. E para que o processo competitivo funcione, precisamos ter mercados eficientes. Tipicamente, os mercados não funcionam de forma eficiente. Porquê? Porque há barreiras à entrada, porque não há uma... Como? Não. E, portanto, aí estamos a falar já de condições estruturais de funcionamento do mercado e não dos comportamentos urgentes no mercado. E a autoridade da concorrência tipicamente atua relativamente ao comportamento urgentes no mercado e não ao desenho do mercado. O que nós ajudamos é, enfim, a tentar ajudar a desenhar esse mercado. O que entendemos neste caso, e agora indo mais concretamente a esta realidade, é que o modelo que é preconizado do Decreto-Lei 93 de 2025, sobretudo o modelo de carregamento ad hoc, é um modelo, sendo claro e objetivo, que beneficia o funcionamento concorrencial do mercado e, em última análise, beneficia o bem-estar do consumidor, beneficia os consumidores deste tipo de serviços. E, portanto, que este modelo de carregamento ad hoc é um modelo positivo em benefício da concorrência, que é algo que já estava, digamos, de alguma forma refletido no estudo da autoridade. Também, como tivemos a ocasião de fazer chegar aos seus deputados agora, entendemos que há aspectos que estavam assinalados na nossa recomendação, dos nossos estudos de 2024, e que não foram totalmente implementados no Decreto-Lei 93 de 2025. Um deles diz respeito, por exemplo, à escolha da entidade gestora da EODME. Estas siglas, uma pessoa às vezes perde-se um pouco nesta quantidade de siglas. Depois o deputado também pergunta se é necessário mais tempo de transição deste regime e da coexistência dos dois regimes. Tipicamente, isto percorre todo o quadro legislativo. As disposições transitórias devem ser o mais curtas possíveis, ou seja, um período transitório num quadro legal deve ser o mais curto possível, porque senão estamos a criar incerteza jurídica, insegurança jurídica, e isso é sempre negativo do ponto de vista do funcionamento de um sistema jurídico. E, portanto, isso também se reflete neste caso. A coexistência de dois setores, ainda de forma transitória, pode ser perniciosa. E, portanto, aquilo que a autoridade entende é que as disposições transitórias e sua vigência deve ser o mais curta possível, em benefício do funcionamento do setor. Nós temos neste momento estes dois setores a coexistirem, mas, portanto, no nosso entender, não somos contra a extensão do período transitório, se existirem razões ponderosas de interesse público que justifiquem, mas a verdade é que entendemos que deve ser essa extensão deve ser apenas limitada ao estritamente necessário para assegurar a implementação de um sistema apenas. Quanto às portarias em falta, só aqui a doutora Marta Rocha acabou de me fazer chegar uma nota que ainda estão em falta um conjunto relevante de portarias, nomeadamente referentes às regras aplicáveis à instalação e funcionamento dos pontos e, em segundo lugar, às regras quanto à disponibilização de dados à EADME, a tal entidade que agora é agregadora dos dados, entre outras portarias que estão em falta. E creio que com isto também percorri as perguntas que o Sr. Deputado me colocou. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, senhor. Vamos ouvir o Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE. Sr. Deputado, dispõe de 4 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento também os nossos convidados na pessoa do Sr. Presidente Cunha Rodrigues.
E na verdade vou ser muito sintético, porque eu acredito que as perguntas que o livro aqui trazia são muito próximas daquelas que os outros grupos parlamentares trouxeram. O Sr. Presidente teve a amabilidade de as responder de forma bastante direta. Portanto, no fundo, eu vou tentar, e sendo o último a intervir, ter esse benefício, recapitular aquilo que fomos ouvindo ao longo do dia, na verdade, aquilo que é o cenário atual e aquilo que a Autoridade da Concorrência acha que pode ser feito a partir de agora para que os portugueses sejam melhor servidos. Bem, as preocupações principais são aquelas que temos ouvido em praticamente todas as intervenções. É a questão da concorrência efetiva, da concentração em poucos operadores de grande dimensão e, com isso, o afastamento dos pequenos operadores pela sua, enfim, insustentabilidade até financeira, com um problema que isto traz, que a nós nos preocupa de sobremaneira, que é o abandono de um Portugal mais interior, de um Portugal mais afastado dos grandes centros urbanos, coisa que, aliás, acontece noutros domínios e, portanto, não é de todo improvável sequer que venha a acontecer também no caso da mobilidade elétrica. E aqui, continuando esta discussão filosófica sobre o que é concorrência, bem, nós podemos ter uma concorrência plena no Porto, Lisboa, em Braga, em Faro, e depois ela não existir em 90% do território nacional em termos de área. Portanto, também aqui, como é que nós asseguramos esta concorrência e esta efetiva liberdade dos consumidores, onde ela interessa e como ela interessa, em todo o território nacional. Acho que sobre isso também era importante ouvir o Sr. Presidente um bocadinho mais, porque disse a certa altura que acreditava que iriam surgir, ou que há condições para surgirem mais produtores e não o contrário. Portanto, se puder também desenvolver um bocadinho esse raciocínio. Mas OPCs, pronto. Mas acho que também era importante perceber os porquês, porque não é evidente, não é pelo menos no raciocínio lógico, não é evidente que esse seja o caso. A questão da interoperabilidade já foi aflorada, o Sr. Presidente respondeu, portanto não há grandes questões da minha parte que não tenham sido ainda respondidas e, portanto, não vou insistir nisso. Acabo com uma última questão, até relacionada com o que disse agora, que não se opõe aos dois regimes em simultâneo, acha que devem ser o mais curto possível, pronto, essa questão da temporalidade, se quiser explorá-la também sinta-se à vontade. A grande questão é como é que nós asseguramos, então, durante este período, que há um tratamento equitativo, desde logo, né, e que não há uma sobreposição de responsabilidades que acabe por fazer com que a concorrência com os dois diplomas em conjunto, e que nós não temos rigorosamente nada contra, seja o tempo que for, desde que seja necessário, aí concordamos, mas então como é que a Autoridade para a Concorrência vê esta existência em paralelo dos dois textos, das duas regras, e como é que isso tem, enfim, como é que se assegura a efetiva concorrência durante esse período específico de transição. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Pinto, também pelas questões que colocou. Eu creio que se podem agrupar em duas questões diferentes. A primeira diz respeito aos OPCs e saber como é que podemos ter mais OPCs, como é que a autoridade entende que podem surgir mais OPCs. E a segunda questão diz respeito ao regime transitório e à sobreposição de dois sistemas. Começando pela primeira, como é que podemos ter mais OPCs, que eu referi anteriormente, como o Sr. Deputado bem sintetizou. De acordo com a informação que a autoridade tinha em 2024 e que foi agregada e que foi refletida no estudo, o custo do OPC já representava uma parte maior do preço final do carregamento do que o custo do SEM. E, portanto, a circunstância de ser eliminado agora o SEM e passarmos a ter o OPC significa uma redução do custo que o OPC agora pode depois refletir também na repercussão no custo final ao consumidor. Portanto, tendo menos custos a montante, ele poderá, a jusante, repercutir esses custos no consumidor, por um lado. Por outro lado, com este sistema, os OPCs passam a ter uma relação comercial mais direta com os utilizadores. Podem disponibilizar mais ofertas, contar com mais fontes de receita, o preço passa a ser divulgado de uma forma eventualmente mais transparente e, portanto, há uma relação de consumo, chamemos-lhe assim, mais direta dos OPCs do que aquela que existia no modelo anterior. Existindo uma relação de consumo mais direta com o consumidor, significa que podemos ter uma melhoria da cobertura de rede, porque podemos ter o surgimento de novos OPCs em zonas onde eles atualmente não existem, ou seja, porque agora passa a haver um incentivo para a expansão de rede em locais onde atualmente há poucos operadores, porque atualmente esses operadores tinham custos acrescidos, nomeadamente em resultado da circunstância de terem a montante o tal SEM que eu referi anteriormente. E, portanto, isto pode permitir, nessa lógica, o surgimento também em zonas de menor densidade populacional, zonas do interior,
mais OPCs e pode tornar, então, o mercado português mais atrativo. Foi nesse contexto que eu referi esta ideia de que podemos ter mais OPCs. E há ainda também a fazer aqui a doutora Marta Rocha, de facto, a questão dos OPCs poderem também passar a vender energia e a beneficiar até de modelos de autoconsumo, ou seja, o próprio OPC pode produzir através de energias renováveis ou o que seja e depois introduzir e, portanto, por aqui também haver uma simplificação do processo que pode novamente permitir, em zonas de mais baixa densidade populacional ou zonas do interior, o surgimento desses OPCs e foi nesse contexto que eu referi anteriormente. Depois, em segundo lugar, o Sr. Deputado, enfim, coloca uma questão que, de certa forma, tinha sido colocada anteriormente pelo Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira. Eu gosto sempre de fixar o nome dos seus deputados todos. Portanto, aqui a questão do regime transitório. Para a autoridade, o regime transitório deve ser isso mesmo, transitório, e, portanto, essa transitoriedade ser circunscrita ao menor período possível. Porque a existência de dois regimes sobrepostos pode prejudicar, de facto, o funcionamento transparente do mercado, pode confundir os consumidores e pode até refletir-se em preços distintos. E, portanto, a nosso ver, em benefício do funcionamento concorrencial deste mercado, o regime transitório deve limitar-se ao período de tempo absolutamente indispensável à plena implementação do regime criado pelo Decreto-Lei 93/2025. E, portanto, deve ser apenas isso, sob pena de se criar uma indefinição, uma incerteza, uma insegurança jurídica e de se prejudicar, de facto, o funcionamento mais concorrencial deste setor, que é aquilo que se pretende com este Decreto-Lei. E espero também ter respondido ao Sr. Deputado Jorge Pinto. Penso que sim. Srs. Deputados, no registro de inscrições para a segunda ronda. Portanto, não havendo inscrições, cabe-me encerrar os trabalhos, agradecer ao Sr. Presidente da Autoridade de Concorrência a sua participação e a partilha de conhecimento. Foi um gosto tê-lo cá mais uma vez. E amanhã nos veremos outra vez. Muito boa tarde a todos. Obrigado.